Hoje, nós vamos procurar trabalhar numa circunstância difícil da caminhada neste mundo. Como lidar com as dificuldades? O que fazer diante das dificuldades? Vocês estão lembrados de como Jesus ensinou lá no monte? Nós terminamos esta série do Sermão do Monte. E quando, no final do Sermão do Monte, o escritor faz a diferença entre o ensino dos religiosos, dos fariseus, e o ensino de Jesus. A diferença nós precisamos enxergar claramente aqui nesta noite. O ensino dos fariseus cobrava e exigia a prática da observação das leis. Estamos com um pouquinho de microfonia aqui. O ensino de Jesus, quando Jesus começa a ensinar ali no Sermão do Monte, ele diz que o ensino é diferente do ensino dos fariseus e dos escribas e dos saduceus. Qual é a diferença? Um colocava o jugo pesado, o fardo sobre as pessoas. É o ensino e a teologia do esforço pessoal, do mérito individual. Você tem que fazer, você precisa fazer, e o indivíduo se iludia, dizendo para Jesus: eu guardo a lei. E Jesus precisava explicar para eles que não guardavam nada. Não há quem guarde a lei a não ser Jesus. E Jesus então diz: agora, tire o foco da sua vida pessoal, do seu esforço próprio, da sua própria capacidade, do seu próprio esforço, e olhe para mim. Dependa de mim, espere na intervenção através da minha vida, porque eu vou viver em vocês. E aí vocês experimentarão as maravilhas de Deus, não pelo evangelho do esforço próprio e da dependência do seu próprio eu. Quando eu entendi isso na minha vida, as coisas começaram a mudar. Porque eu comecei a experimentar a ação sobrenatural de Deus pela fé. Esperando as coisas que Jesus dia a dia ia mudando a minha vida, manifestando na minha vida e fazendo milagres, maravilhas. Ou me capacitando a passar por situações das mais difíceis que eu não teria nenhuma condição. 2 Coríntios, capítulo 4. Abra sua Bíblia, não saia desse capítulo, porque nós vamos estudar alguns versículos do capítulo 4. 2 Coríntios, de 7 a 18. Eu vou ler, neste momento, alguns versículos a partir do 7. Mas vamos olhar toda essa porção. Que diz a Escritura: temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Observe agora com cuidado. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também sua vida se manifeste
em nosso corpo, no seu corpo, mortal, frágil, que é de barro. Essa é a maravilha. Este é o milagre de Deus, esse é o lado sobrenatural. Você entra desanimado, mas Ele levanta, Ele renova, Ele muda a situação, Ele faz acontecer. É promessa, é revelação. O apóstolo Paulo, aqui nesta carta, ele vem falando da sua experiência pessoal com Cristo, na sua vida cristã, levando o Evangelho, suas viagens, pregando o Evangelho. Ele teve uma experiência anterior, quando ele vivia sujeito ao ensino dos fariseus, quando o foco e o olhar dele estava nele mesmo, dependendo do seu próprio esforço, dos seus méritos para agradar a Deus. E agora não, ele descobriu, ele percebeu que a vida com Deus, ela é sobrenatural. É Deus agindo na vida dele. Observe o texto na sequência. Nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste nesta carne mortal. Ai, que dor! Agora no inverno, né, Reginaldo? Dá uma esticada na perna, trava. Nessa carne, nesse corpo, o poder de Deus vai se manifestar. Este é o cristianismo, este é o evangelho de Jesus. Numa porção no capítulo 3, você não tem aí, mas eu tenho aqui, olhe comigo na tela. Veja as afirmações de Paulo. É por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar. Não é de fazer. Vem antes. Pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Essa é a maravilha. Lavando louça, preparando aquela comidinha gostosa, Maria, que eu já experimentei, arrumando os equipamentos ali, em meio de dificuldades, cobranças. A suficiência de Deus para nós em tudo, é ela que faz a diferença. Cuidando de 3 crianças, vários têm tido gêmeos aqui. É uma experiência fantástica. Nós tivemos 2 homens gêmeos, mas só a Thaís sabe a manifestação do poder de Deus na vida dela para vencer aquela etapa quando nós estávamos no campo missionário, longe da família e de todos. Só ela sabe. Conversa com ela um dia. Vejo vários casais, namorados, ou alguns que estão com um projeto de noivar, casar, só pelo poder de Deus. Só. E essa percepção que nós precisamos ter nessa caminhada cristã. Ele nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não de letra, mas do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Pensem durante todo esse momento, não esqueçam dessa afirmação. A suficiência do cristão para superar as dificuldades desta vida vem de Deus. É sobrenatural. É fantástico. E você que entrou aqui, talvez pela primeira vez, que não conhece a Igreja de Jesus,
Você que está observando e acompanhando esse ensino, observe essa afirmação. E a minha oração nesta noite, conforme o Luiz já orou, é que Deus mostre isso de maneira prática na nossa vida. Na sua vida que está chegando, ouvindo a palavra do Senhor aqui, que isso de fato possa ser parte da sua vida a partir de segunda-feira. Assim, eu peço a Deus que nos abençoe. Eu poderia citar as mais variadas circunstâncias aqui, e talvez muitas delas vocês estariam enquadrados nela, vivendo essas dificuldades. A pergunta é como que nós podemos passar por essas dificuldades. Qual o segredo? E eu quero mencionar 4 lembranças que vão nos sustentar durante as dificuldades nessa vida. Para que você e eu tenhamos, de fato, uma experiência com Deus, sobrenatural. Primeira, não vamos esquecer, somos de barro. Já ouviu aquela expressão? Nem todo mundo é de ferro. Principalmente quando você está comendo um pouquinho a mais, passando as medidas do regime. Uma vez, 2. Gente, nós não somos de ferro. Somos de barro. Quando a Escritura utiliza essa metáfora, ela está dizendo, Renato, você é muito frágil. Você acha que você é forte. Acha que você tem aquele vigor. Você vai caminhar, você vai resolver todas as... Não é assim. O seu corpo é frágil. Você é de barro. Mas quando o Espírito de Deus invade a sua alma, o seu coração, a sua vida, quando você contempla o Evangelho poderoso na pessoa de Jesus, o tesouro está no vaso. E no interior do vaso. E na sua vida, que passa a andar na dependência de Jesus. É uma experiência de fé, sem dúvida nenhuma. Você deixa de depender no seu esforço para caminhar e para resolver e para superar as dificuldades. Mas passa a experimentar uma vida debaixo do poder de Deus, com a manifestação de Jesus Cristo no vaso de barro. Continue olhando comigo o texto agora. O escritor, Paulo, ele vai colocar pelo menos 4 situações difíceis que eu e você vivemos nesta vida, no dia a dia. A primeira delas é quando nós estamos atribulados, é a tribulação. A ideia dessa palavra, que o escritor usou aqui, é de alguém que está passando por um corredor estreito, apertado, se raspando, ou abaixado, agachado, por um túnel muito apertado. Essa é a ideia da tribulação. E nós sabemos que nesta vida já passamos, ou estamos passando, ou poderemos passar. Mas observe o que ele diz: eu vou passar pelo estreito, pelo aperto, pela pressão, mas, o que diz o texto? Não serei angustiado. Haveremos de passar. Porque na mente e na vida de algumas pessoas, passa aquela ideia, e muitos de nós temos ouvido, que o andar com Jesus, uma decisão de fé por Jesus, a caminhada com Cristo,
ela não me levará a passar por tribulação, pelo caminho estreito, apertado, raspando o meu corpo de barro. Mas a Escritura, a Bíblia diz que passamos sim. Paulo relatou isso na sua vida, experiência, e você sabe, eu sei. Quantos corredores estreitos e túneis apertados tivemos que passar em alguns momentos. Outras situações, passaremos por perplexidades. É aquela situação que você olha ao redor, não entende, procura explicações, e você não consegue entender por quê. E você fica perguntando para Deus, e perguntando, quantas vezes passamos por momentos de grande incompreensão nessa vida. Porque isso acontece comigo? Ou porque acontece com aquele e não comigo? Não entendemos o mover das circunstâncias e dos fatos. Você está usando um equipamento precioso no desenvolvimento da sua profissão. E ele sofre uma queda, quebra, e você tem interrompido a sua atividade. Como? Justo nesse momento. Enfermidades que surgem. Perdas de emprego. Situações as mais variadas. Grandes decepções. Mas ela me amava tanto. Ela gostava tanto. Ela fez tantas declarações por mim. E agora, ela disse que não quer mais casar comigo. Você entende isso? Não, né? E nós não entendemos. Nós choramos. Nós entramos nessa situação de incompreensão. Mas Paulo está dizendo que o cristão, ao passar por isso, na caminhada de vida que ele teve, no projeto de Deus na sua vida, ele caminhava, passava por grandes incompreensões, mas jamais perdia a esperança. E aqui eu quero dizer para você, amanhã o sol vai brilhar, eu creio. E o rosto do Senhor pode brilhar na sua vida. Essa é a grande percepção. Quando você olha para a palavra de Deus e estuda a Bíblia, e você diz, não, peraí, Deus está vivo e ativo. Ele pode fazer diferença na minha vida, e eu quero experimentar isso. Muitas vezes seremos perseguidos. E a ideia dessa palavra, que o Paulo estava experimentando na sua caminhada de vida, ele era maltratado. É a ideia da perseguição. Distrato. Distrato. Com palavras, com gestos, físicos, agressões, açoites. O cristão pode passar por todos esses maltratos e perseguições, mas ele nunca será abandonado. Ele não estará só, porque no vaso de barro está o tesouro, que é o Evangelho de Jesus Cristo. É o Jesus Cristo que vai se manifestar na sua vida, fragilizada, com fraquezas, e aí ele vai se manifestar. Prostrado, abatido. Tem gente que diz que o cristão não pode ficar abatido. Quem não pode coisa nenhuma. Fica assim. Chora, fica abatido lá, trancado no quarto, não quer conversar com ninguém, não quer ouvir ninguém, chora desesperadamente. Está sofrendo. Paulo passou por prostrações, dificuldades, abatimentos,
choro, cantava também, se alegrava em momentos difíceis. O missionário, muitas vezes nós lemos relatos nos seus livros só daqueles momentos fantásticos, e eles existem sim. Mas os missionários sofrem doenças. Nós temos na nossa relação de missionários, que o Luiz colocou aqui, vários deles que estão sofrendo com doenças, dores, lutas. Mas jamais serão inutilizados, destruídos. Porque embora o vaso seja de barro, o poder de Deus habita no interior. E Ele faz superar todas essas coisas, para que a glória seja de Deus e não nossa. Esse texto eu quero ler com vocês. Porque duas coisas podem acontecer na sua caminhada cristã. Todos vocês que estão aqui. Provavelmente alguns de vocês poderão ser feridos à bala. Não só uma vez. 2, 3, 4 no mesmo momento, num assalto, numa esquina, num restaurante, em algum lugar. Poderão. E eu também. Mas, preste atenção nisso. Se os propósitos de Deus forem de preservar a sua vida, você poderá tomar 10, 15 tiros. Você não morrerá. Senhor é suficiente. Eu vi a situação de uma pessoa essa semana. Não sei quantos tiros tomou. Aqui. Estava vivo. E aí? Como é que você entende isso? Os propósitos de Deus são insondáveis. Muitos passarão pelo fogo. Diz aqui a Escritura, eu vou ler. Alguns vão viajar de avião aí. Eu sei vários esta semana. O avião pode cair, explodir em chamas. É verdade, vocês estão indo. Acabou há poucas semanas. O avião caiu em chamas lá e alguns foram. Minha esposa vai visitar a irmã que é missionária lá em Boa Vista na semana que vem. O Ferreira disse que vai cuidar de mim, não é verdade, Ferreira? Mas ele arranjou uma viagem também lá, agora já ouvi. Gente, o avião pode cair, explodir em chamas, mas se o propósito de Deus é preservar a sua vida, você vai passar pelo fogo. Como alguns aqui, heróis da fé, que creram, passaram pelo fogo e não morreram. Não foram queimados. Milagre de Deus. Poder de Deus. Todos eles eram de barro. Mas o tesouro estava no interior de cada um. Vamos ler juntos esse texto. Observe aí na tela. Por meio da fé. Não é por meio do seu esforço pessoal, hein? Não é. Tire isso da sua frente. Não é pela sua capacidade própria. Por meio da fé. Ali é a galeria, Hebreus capítulo 11. Subjugaram reinos, praticaram a justiça e obtiveram a promessa, fecharam a boca de leões. Ninguém entre lá no zoológico ou no safari tentando fechar a boca de algum leão, por favor. Mas fizeram. E você também pode entrar na jaula do leão se for propósito de Deus e não ser devorado. Eu e você precisamos entender o tamanho desse Deus, a extensão da ação desse Deus poderoso, que nós cremos, que nós cantamos. Muitos deles extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exército de estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns, olha só, agora, os mesmos que creram, também pela fé,
alguns foram torturados, que é a descrição da palavra aqui, maltratados, perseguidos, não aceitando o seu resgate para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios, açoites, até algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada. Andaram peregrinos, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados. Homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelo deserto, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Todos estes que obtiveram bom testemunho, veja bem, não foi pelo seu esforço pessoal, pelo seu mérito próprio. Eles obtiveram bom testemunho por sua fé, porque creram, olharam para si e viram que eram de barro, frágeis, mas creram no poder de Deus que iria se manifestar nesse vaso de barro. Contudo, a concretização da promessa, por haver Deus promovido coisa superior a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Eu não sei qual será a experiência de cada um de nós diante de lutas e dificuldades. Eu sei que entre nós temos pessoas que já foram acometidas por enfermidades letais, câncer, problemas graves circulatórios, estão safenados. Sei de pessoas que foram milagrosamente curadas por Deus. O vaso de barro que estava pronto para ser moído e se tornar pó novamente, foi refeito, foi restaurado sobrenaturalmente, milagrosamente, porque era a propósito de Deus. Nós temos conosco esses queridos irmãos e amados aqui, com todo o time da Márcia, do Bruno, esposa, pastor que acompanha aqui, Márcia também, que vem do Rio, pastor Carlos, estão conosco. Deus pode, a partir de amanhã, fazê-los ouvir e falar. Um de vocês, Deus pode fazer, se for propósito dele. Esta não será a solução final. Nós precisamos entender isso. A cura do câncer, você vai morrer. Talvez não morra de câncer, vai morrer de problema circulatório, vai morrer de outro problema. Porque a restauração plena não é agora no vaso de barro. Nós precisamos entender isso. Mas se Deus, pelos seus propósitos, não fazer um de vocês falar e ouvir, Ele vai capacitá-los a viver de uma maneira fantástica e sobrenatural, sem ouvir e sem falar. E vai fazer grandes coisas através da vida de vocês. Isso é possível. Esse é o Deus que nós cremos. Você está... Eu conheço aqui, olhando, bato os olhos, sei de algumas famílias que passaram por situações que você olhava, não tinha volta. E o tempo rolando, passando. Como que Deus vai fazer? Por que não faz rápido? Porque Deus tem os seus propósitos. E Ele faz e realiza as coisas no tempo dEle. Isso é fantástico. Lembre-se que nós somos de barro, mas o tesouro está no vaso de barro. E ele se manifesta. Guardem esta segunda lembrança. Na ressurreição, todos nós seremos definitivamente restaurados. É lá
que vai se dar a restauração plena, total. Então, saibam, vocês que estão enfrentando com firmeza, lidando com a surdez e o fato de não poder falar, é breve isso, gente. Vai passar rápido. A Bíblia diz, e vocês serão plenamente restaurados. O que não ouve, vai ouvir. O que não fala, falará. Aqueles que não andam, ou andam com dificuldade, andarão para sempre. Porque o nosso corpo será totalmente recuperado por uma obra sobrenatural do Senhor. Olha o que diz o texto. Sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Sabemos que se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. Espere esse momento, será fantástico. Eu estou batendo aí no 63, chegando aí, não sei quanto tempo mais, a nossa turma aqui, já estamos programando um asilo aí para nós, né? Está passando, aí por isso que os jovens precisam se levantar, precisam se preparar, precisam estudar a Bíblia, precisam começar a pregar, ensinar, discipular pessoas. O nosso tempo é breve, é ou não é, Luiz? Claro que é. É breve, diz que é momentâneo. Olha só o que diz aqui. As dificuldades são leves e momentâneas. A perspectiva do homem, ele parece que viver 60 anos é uma eternidade. Mas passa muito rápido. Muito rápido. E nós precisamos estar atentos a isto. Esse tempo que nós enfrentamos lutas, dificuldades, oposição, enfermidades, doenças, violência, desagrados, é um tempo curto, breve. Porque todos nós seremos restaurados e vamos experimentar uma nova situação. Por isso que nós precisamos caminhar na dependência desse Deus em fé, para superarmos cada uma dessas lutas. A nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação, porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme, suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos no nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Que fantástico será! Novo corpo, nova situação, creia. Coloque agora o seu foco no tesouro que é Jesus. Na hora da luta, da dificuldade, da experiência difícil, foco em Jesus, foco nas coisas eternas, foco nas coisas de Deus, foco nos ensinamentos que emanam do Senhor, que estão na Escritura. Por isso que nós precisamos conhecer a palavra. Não atentando nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais, as que se não veem são eternas. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas do alto, não nas que são aqui da terra, porque morreste, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então nós, também seremos manifestados com Ele em glória. Espere, prossiga,
Não desista. Deus tem propósito com cada um de nós. Nossos dias estão contados e determinados, sem que nenhum deles existia. O Senhor é suficiente para mudar o curso de circunstâncias na sua vida a qualquer momento. A qualquer instante, Ele pode trocar esse inverno difícil que você se encolhe pelo sol radiante na sua vida. Assim como nós aguardamos o verão, a mudança da estação. O tesouro se manifesta no vaso de barro. Não se iluda com o primeiro sinal de recuperação e restauração na nossa vida. Muitos foram curados por Jesus. E se foram, não voltaram para Jesus. Não se iluda com a cura de uma enfermidade, de uma doença. Glorifique a Deus, sim. E põe o foco agora numa caminhada com Ele. Porque a plena restauração vai se dar quando Jesus voltar. E aí sim nós receberemos o novo corpo para viver eternamente com o Senhor. As dificuldades, elas são leves e momentâneas. Passam muito rápido. E essa perspectiva que nós precisamos pedir que Deus traga para nós, que nós possamos olhar dessa maneira. E o foco precisa estar nas coisas eternas. Naquele momento de perplexidade, de incompreensões, de maltratos, de tribulações, ali, busque pôr o foco, colocar o foco nas coisas eternas. E a minha oração é que o poder de Deus, sobrenatural, se manifeste na sua vida, por fé, não pelo seu mérito, pelo seu esforço, mas que esse vaso de barro, o meu e o seu, possa resplandecer o poder e a grandeza do nosso grande Deus. Creia, confie nesse Evangelho, confie nesse Jesus, que pode sim fazer toda a diferença na sua vida, independendo da circunstância que você atravessa. Vamos inclinar nossas cabeças em oração nesse instante, enquanto os irmãos que têm ministrado a música vão vir aqui. E nós temos cantado, irmãos, no final da reunião, não é uma simples liturgia ou ritual, não. Nós terminamos cantando porque nós louvamos e engrandecemos esse Deus, dizendo que a nossa fé, a nossa confiança é a resposta da sua vida pela palavra e por aquilo que Ele é suficiente para fazer. Nós vamos cantar, nós vamos declarar a grandeza desse Deus, mas vamos orar ao Senhor nesse momento. Curve sua cabeça. Senhor, Tu sabes como cada um de nós tem lidado com as coisas espirituais. Talvez existam no nosso meio pessoas extremamente frustradas, decepcionadas com o que tem visto e experimentado em tantos lugares. Mas eu quero te pedir, ó Deus, em nome de Jesus, desse Evangelho poderoso, desse tesouro precioso, que seja estabelecido na vida daquele que ainda não conhece esse Jesus. Faz essa obra, ó Deus, no poder do Teu Espírito. Talvez vocês tenham chegado aqui cansados, frustrados e abatidos, sem forças para caminhar a vida no dia a dia. Mas eu quero que você ore aí no silêncio do seu coração, dizendo: eu sei que eu sou de barro, mas eu te peço, ó Deus, que o tesouro se manifeste no meu vaso de barro. Que Jesus viva e se manifeste neste vaso de barro, nesse corpo mortal.
Peça isso ao Senhor, tenha uma experiência sua, pessoal, nesta noite. É assim, ó Deus, que nós aguardamos que o Senhor se manifeste grandemente no nosso meio, com muito poder, com transformação de vidas. Em nome de Jesus eu oro. Amém.